Então, gente, a pastora Ana é Deus Pai puro. A risada dela é Deus Pai. Observem para vocês verem. Por isso que eu me apeguei tanto em Deus Pai, entendeu? Aê! Nossa, Bora, pastora, quanto impedimento, misericórdia! Tá me entendido? sabe o que é isso? Batalha espiritual. É, eu sei. Sabe por quê? Sabe por quê, pastor? Porque o meu público, eles são muito sedentos por Deus. Tanto Amém. é que eles conseguiram ver Deus na senhora toda hora. Eles estavam falando, nossa, eu vi muito Deus no rosto dela, eu vi Deus na risada dela. Amém. Então, e eles já estão recebendo a cura que está vindo para a tua vida. Amém. Glória a Deus. Eles já estão Então, recebendo. Dani, e até eu queria abrir para perguntas, se alguém quiser perguntar alguma coisa, tá, Dani? A gente responde, Tá. porque a gente tem dúvidas, né? As pessoas ficam. Tem questionamentos mesmo, a gente tinha tantos, né? Ai, deixa eu ver se eu consigo aqui, acertar. Aí, deu certo. Mas então, vamos voltar. Agora começou tudo de novo. Agora tem mais uma hora, mas se precisar, a gente abre de novo. Mais uma Sim. ainda. Deixa Deus te Não, usar, tá bom. pastora. Deus tem planos perfeitos, né, para cada um de nós. E assim, gente, o inimigo, ele nos acompanha. Ele fica nos observando. Às vezes a gente não sabe, mas ele não nos ataca adulto. Começa lá atrás, às vezes num joguinho, às vezes numa mentira. Isso ainda, às vezes você dá chapéu em alguém, você acha tudo certo, tá tudo bem. Ele vai trabalhando, trabalhando. Às vezes você entra numa questão, isso é a pior, sabe, de magia? Lembra que a gente colocava as coisas para fazer aquelas colher, Empatia. empatia, e aí você vai para lemão, você faz um monte de coisas, tudo contrário à vontade de Deus. E você acha que está tudo bem, que não tem nada errado. E assim, o demônio, ele sabe do poder que ele tem quando você se abre para uma situação como essas, para situações como essas. Então, assim, é necessário você entender que a nossa estadia é eterna, mas que há dois caminhos durante esse período. Nós temos dois caminhos. E um, por ignorância, a gente às vezes nem entrou, a gente já nasceu nele. Uhum. É horrível isso, né, gente? Mas a gente não escolhe o pai, não escolhe a mãe, a gente não escolhe a família, a gente não escolhe o bairro, a gente não escolhe nada. Quem colocou a gente no nosso nascimento, nem o nome nós escolhemos. É. Mas tem uma hora que você escolhe que caminho você quer trilhar, da vida eterna ou da morte eterna. Isso é muito claro. E, gente, até um leigo sabe disso, o que é mal, o que é bom, o que é ruim e o que é bom, o que é certo, o que é errado. Até um leigo sabe. Então, nós não podemos falar que não dá para entender. Tem algumas coisas que nós somos ignorantes, sim, mas Deus faz chegar à nossa mente, ao nosso coração. Então, quando o reino das trevas se manifesta, ele não se manifesta de graça. Ele não se manifesta para qualquer um. Ele já acompanhou, ele sabe onde está a sua falha, ele sabe onde está a sua dor, ele sabe o que você fez no verão passado. Ele sabe. E nós também sabemos, mas a gente finge que não. Ele sabe quantas velas acendemos, ele sabe quantas vezes nós fomos para o centro, quantas vezes a gente acreditou em outras coisas. Sabe? E Deus também. E tem um texto, deixa eu achar aqui o texto que fala, que está lá em Efésios, que diz assim, não sejais, Efésios 5:11 diz assim, não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referia vergonha. Então nós sabemos disso. Que tem coisas que a gente fez que só referia vergonha, mas fizemos. Deus, ele não nos chama para nos condenar. Ele nos chama para nos perdoar, mas sem confissão, tem perdão. Se você, é a mesma coisa de você ir ao médico, Dani, você vai ao médico, o médico pergunta, onde está a dor? Você fala, em lugar nenhum. Ele fala, o que você está fazendo aqui? Não é verdade? É interessante isso, nós vamos ao médico e lá no médico
E até para exame, né? Para exame com a mulher, você não conhece o médico, não sabe de onde ele veio, você tira a roupa. É. Como... Tira. Ele vê toda a intimidade. E você fala coisas, tudo para ele. Você nunca viu, não sabe quem pariu, não sabe de onde veio, não sabe onde tirou. Não, ele é o doutor. E você ainda paga. É. E aí, quando você chega na questão espiritual, você não quer falar nada. Por quê? Porque eu só referir algumas coisas é vergonhoso. E a Bíblia já nos diz isso. Mas Deus nos chama para confessarmos os nossos pecados, as nossas falhas. Gente, por ignorância. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E o inimigo, ele trabalha todos os dias para que o homem seja como ele, parecido com ele. Ele tenta copiar Deus. Então, se Deus fez você a imagem e semelhança dele, o demônio está ali para tirar essa imagem e semelhança e fazer você parecido com ele. Como diz o texto que nós lemos, né? O texto que fala que nós seremos ingratos, desobedientes, blasfemadores, implacáveis, caluniadores, pessoas más. Essa é a unção, é a função do demônio. E nos últimos tempos, que é o que nós estamos vivendo, isso ficaria mais aflorado, isso estaria mais visível, mais aparente. E é o que nós estamos vivendo hoje. Então você tem que ter cuidado. Irmã, quando você for para a igreja, não abre seu coração para qualquer pessoa, não. Conhece a pessoa primeiro. Saiba como ela é. Olha, presta atenção. Se sentar com você e começar a contar sobre qualquer outra pessoa que não seja ela mesma, quando você sair, você é o assunto. É. Então, por que a gente se engana? Você senta com uma pessoa e ela começa a falar da vizinha, começa a falar da irmã, não sei da onde, ela fala de todo mundo. Quando você sair, você vai ser o assunto. Então, não fale nada. Ouça. Confie naquelas pessoas que sentam com você e falam da própria vida. Fala do próprio testemunho. E falar bem dos outros. Sim, fala. Você fala, porque, gente, ninguém é bom o suficiente. Nós temos falhas. Nós necessitamos de ajuda. Deus não nos fez para vencer sozinhos. Nós vamos ter que contar com outras pessoas. Agora, saiba escolher as pessoas. A Bíblia nos ensina isso. A mulher de Eliseu é a mulher cananeia. É a mulher cananeia. Ela observa Eliseu, vê que ele é um homem de Deus. É sulamita. A mulher sulamita. Ela observa, vê que ele é um homem de Deus. E aí ela faz uma casa, um cômodo na casa dela para ele descansar. Aí ela começa a se envolver. E ela tinha sonhos, gente, sonhos que ela nem sonhava, nem acreditava mais que ia acontecer, porque o marido dela já era velho e ela não era mãe. E Deus, através desse homem, trouxe o filho dela. Às vezes você tem sonhos que você acha que não acabou, não tem mais. Se aproxima de alguém de Deus. De verdade. Mas conheça a pessoa. Chega perto. Vê quais são as atitudes dela. Eu estou falando em relação à igreja, tá? Vê qual é a relação dela, como é que ela faz, como é que ela age, como é que ela é com família, como é que ela é com seu cônjuge, como é que ela é com os filhos. Observa tudo isso. E depois, então, vê se é possível abrir o seu coração. Porque nós precisamos nos aproximar de homens e mulheres de Deus para que Deus possa nos abençoar através de outras pessoas. A bênção de Deus não cai do céu sozinho. Nós somos canais de bênçãos para a vida de outras pessoas, para a vida de outras famílias. E olha, a sua história, não importa o tamanho dela, ela é o teu testemunho. Você sabe que você precisa entender que você é a única testemunha do que te aconteceu. E o que te aconteceu teve uma volúpia de emoções. E essas emoções muitas vezes distorcem o nome certo
que nós temos para dar para a nossa experiência, para o que aconteceu. Eu, por exemplo, as emoções eram tão grandes que eu me achei culpada. E eu carreguei essa culpa por 30 anos. Então, nós precisamos de ajuda para dar o nome certo para os acontecimentos da nossa vida, da nossa história. Às vezes, por tudo que você viveu, você acredita que você não serve, que você não vale, que você não é apta, que você não é digna. E então, quando você se aproxima de um homem, de uma mulher de Deus, de verdade, ela vai dizer, olha, não é assim. E foi o que aconteceu comigo, olha, você era uma criança. Olha, mesmo que te acontecer, mesmo depois de tudo que aconteceu, você continua no propósito de Deus. Deus não mudou o plano dele, Deus não tem plano B para você. O plano dele era A, ele permitiu que isso acontecesse, mas ele está te usando agora para abençoar quantas mulheres, em quantas vidas você pode ser bênção. Irmãos, eu já perdi as contas de quantas mulheres eu pude auxiliar. Quantas, Dani? A gente, depois de 10, 14 anos. E não é história levinha, não. A Deus sempre colocou mulher destruída na tua mão, né, pastora? Opa, eu enfrentei o demônio com morte. Morte mesmo, demônios de matar pessoas, de negócio sério, não é brincadeira. Né? Mulheres que se trancaram nesse quartinho para tomar sangue, para cortar corpo. Nossa! Muita coisa que eu já vivi, já vi acontecer e já auxiliei. Então, como é que eu pude fazer isso? Pela misericórdia de Deus, Dani. Sabe? Porque uma mulher que passa por isso, ela depois ela não se acha digna de absolutamente nada. Ela se acha a última. Ela não é nada. Um lixo. Um lixo. Suja. Suja. Ela se acha suja. Ela se submela, ela fica permissiva. Sabe aquelas. Eu vejo, às vezes, as meninas sem roupas tal. Eu tenho Qualquer um toca, qualquer um pega. permissiva, porque ela não tem ninguém para defender, ela acha que aquilo é normal. É horrível isso. É muito Quando triste. acontece, é muito, muito difícil, porque ela nasceu naquilo. Como é que ela pode querer algo diferente se ela não conhece algo diferente? É. E quando ela vê algo diferente, não é para ela. Gente, misericórdia, deixa eu falar para vocês. Ei! Deus tem uma identidade para você, identidade dos céus, identidade de filha, identidade de restaurada, de consertada. Olha para mim, vocês que me acharam linda, eu sou a criação de Deus. Ele me resgatou das trevas para a luz. Amém. E Ele usa a minha vida para glorificar o nome dele, para que seja bênção na sua história, para que você entenda que você não é do inimigo, você não tem parte com ele te invadiu, ele entrou na tua história, na sua vida sem permissão, porque ele não tem educação, ele não respeita. Mas tem um Deus que te ama, tem um Deus que te guarda, tem um Deus que está te fazendo ouvir hoje essa palavra, para que você restaure o seu coração, para que você reformule a sua vida, a sua história, para que você saiba quem você é realmente diante do Deus vivo, do Deus de poder, do Deus de amor, do Deus que cura, do Deus que liberta, do Deus com o qual o demônio não tem poder nenhum. Zero. Um Deus de libertação. Sabe? Talvez você seja, presta atenção, um anel de ouro que foi jogado no lixo. Mas você é um anel de ouro. O lixo não vai te deteriorar. Você foi jogado lá. Deus permitiu para que você saiba o poder dele de te arrancar de lá. E aí você te brilhar, sabe, limpar, para que haja brilho e usar para a honra e glória dele. Isso é muito sério. Nós precisamos entender. A cura e libertação é uma chave.
Essa chave vai abrir porta. Agora, o que tem depois dessa porta? Olha para a tua digital. Quando você entrar na porta, a história sua é única. Amém. Não é igual de ninguém. Não é igual de ninguém. Deus te fez único. Deus te fez única. Ele tem um propósito eterno com a sua vida e com a sua história. Ele é Deus de amor. Ele é Deus de cura. Ele é Deus de libertação. Então, quando o texto nos ensina o reprovar quanto às obras infrutíferas das trevas, você deve reprovar. O que é reprovar? Reprovar é trazer à tona. Reprovar é trazer luz. É dizer, eu realmente estive aqui. Eu realmente passei por isso, porque você pode entender que teve um propósito maior para a sua vida. E que se o demônio, se o inimigo tem uma força tão grande tentando destruir, é porque o propósito de Deus é maior. Gente, olha, eu não acreditava, de verdade, Dani, eu não acreditava nunca, nunca. Nem que eu ia me casar, eu não acreditava. Eu estava conversando com o meu marido, né? Quando ele foi no cartório e ele... Gente, eu era tão permissiva que eu achava que eu não prestava mesmo. E eu tive um primeiro casamento que não deu certo. E que... Primeiro casamento, entre aspas, com o qual eu tive meus filhos, mas eu ouvia todo dia, você não é mulher para casar comigo. Você não é digna de ter o meu nome. Você está aqui, mas é passageiro, tá? E eu aceitava aquilo. Migalhas. Eu aceitava aquilo. Né? E eu realmente vivia aquela situação. Então, quando eu conheci o meu marido, fazem 30 anos que eu sou, 33 anos que eu sou casada. Que idade? 33 anos. Eu sou 34, praticamente minha idade. Quase é. Então, eu sou casada há 34 anos. Quando o meu marido foi pro cartório, colocou meu nome lá, e nós nos casamos, e ele falou, você agora é Rusisca. Eu disse, é sério? Gente, olha que loucura. Eu demorei a acreditar que eu quis ver a certidão. Ele falou, meu amor, não saiu ainda. Mas vai, eu vou te dar, eu vou te mostrar. A gente assinou o papel. Mesmo eu assinando, a ferida era tão grande, gente, que eu não me sentia digna. Então, eu quero dizer para você que foi enganada, que está ferida, que foi rejeitada. Ei, tem um Deus que te ama. Tem um Deus que cura, tem um Deus que liberta, tem um Deus que muda, tem um Deus que muda a página do livro, que escreve nova página. Tem um Deus que liberta, tem um Deus que ama, tem um Deus que não está brincando com você. Ai. Ele é Deus que cura e faz você se sentir linda. Ai, que Deus E é maravilhoso. incrível que a senhora já tem um relacionamento com Deus há tantos anos. Sim. Olhando na sua face, dá para ver o brilho do Senhor. Amém. E assim, você vive no primeiro amor. Amém, de verdade. É que eu sei que Ele me ama, mesmo, sabe, que às vezes a gente passa por situações difíceis, né? E eu estava conversando com uma amiga, ela disse, mas pastora, a senhora não desistiu de Deus, não, né? Com tudo isso que você passou? Eu falei, claro que não. A coisa mais séria na minha vida é o meu Deus. Ele me resgatou, gente, me resgatou das trevas. Veja bem, quando aconteceu o abuso comigo, a minha família, meu pai, era fazendeiro de cacau, lá na Bahia. E ele sofreu um acidente. Uma árvore caiu nas suas costas. E a ajuda que teve para curar meu pai
era alguém da Umbanda, Macumba, que é dessas coisas, que veio para dentro da minha casa. Então eu enfrentei, eu vi os demônios desde cedo, de colocar fogo, aquelas sessões, aquelas coisas loucas que faziam com pólvora, com tanta maluquice, com matar bicho e tal. Eu vi tudo aquilo. E foi esse pai de santo, ou sei lá o que ele era, que fez, que foi o pedófilo que abusou, né? Nossa. Então, assim, é muito louco tudo isso. Você fica num. Você não acredita que você é digna de nada. Você não acha. Então, assim, eu sabia o que eram as trevas, aquilo acontecia dentro da minha casa. Tinha que beber chá não sei da onde, tinha que fazer não sei o quê. Então, E a na gente vai verdade, pequeno. foi um homem completamente endemoniado que te abusou. Era demônio, era É, demônio, era demônio de verdade. Ele se manifestava. sim. Eu perdi uma irmã, morreu uma irmã minha. Então, assim, tudo misturado com isso. Então, não é uma coisa, é que a história é muito, muito profunda. E quando eu falo de lidar com o reino das trevas, não é brincadeira. E hoje, eu estou no reino da luz, nada pode me tirar, nada. Só eu mesmo e eu não quero. Mas o meu Deus, ele é um Deus que não volta atrás. Ele é um Deus que não tem duas palavras. Ele é cura. E ele liberta. E ele tem um plano. Veja bem, por que eu estou falando com vocês com alegria, com paz, com tudo que eu vivi, gente? Presta atenção. E coisas que eu ainda vivo. Porque eu estou viva. Mas uma coisa muito séria para mim, olha, aprende isso, vocês que estão me ouvindo. Deus diz assim, ó. Nesse mundo tereis aflições. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Deus mudou o mundo? Ele venceu o mundo. A nossa dificuldade é que quando a gente vê um problema, a gente quer resolver o problema. Nós queremos mudar pessoas. Nós queremos que aquela pessoa se converta. Nós queremos que aquela pessoa... E se a gente não faz isso, a gente falhou. Ei, você está livre disso. Você não tem que mudar ninguém. É. Você não tem que mudar seu pai. Você não tem que mudar sua mãe. Você não tem que mudar seu filho. Você não tem que mudar ninguém. Você tem que mudar só você. Amém. Só você. O dia que você chegar no Senhor, o dia que... Quando houver o dia que nós nos encontraremos, todos nós nos encontraremos com Deus, nós só vamos responder por nossas atitudes. Só. Não por ninguém mais. Então, não pense em mudar o pai, em mudar a mãe. Você pode orar por elas, é bênção. E Deus nos ensina isso. Pode orar, pode interceder. Não tem problema nenhum em relação a isso. Você não precisa abandonar uma pessoa porque você ama. Né? Eu, em relação a mãe e filhos, você não vai abandonar. Não tem ex-filho. Não tem ex-mãe. Tem? Não tem? E às vezes nosso problema é com o nosso filho, é com nossa mãe. Você vai fazer o quê? Marido, né? Mas marido tem ex. Sei lá, o marido acabou e você troca e tá tudo bem. Mas filho e pai não. Filho, pai, mãe e pai não tem ex. Não tem ex-filho, não tem ex-filho, não tem ex-pai, não ex-mãe. O que você faz? Vença o problema. O que é vencer? Crie barreiras para te proteger, sem ofender ninguém, sem machucar ninguém. Você só se protege. Então, vença. A Bíblia é muito clara, Deus diz, eu venci o mundo. Então, vença todas essas... todos os desafios que são colocados na sua frente, na sua história. Todas as dores, as marcas. Gente, às vezes você foi cortada por alguém. Não vai arrancar a faca da mão dela. Não, deixa ela com a faca. Deixa ela. Ela vai ferir outras pessoas? Vai, mas não você mais. Você não. Você tem a obrigação de se proteger. Você tem a obrigação de se guardar. Você tem a obrigação de se cuidar. Agora, coloca ela na mão de Deus. Coloca ele na mão de Deus. É teu pai, é tua mãe, é seu filho? Interceda por ele. Mas não vista a camisa dele. Não vista a camisa dela. Porque Deus não te chamou para isso. Então, por exemplo, minha mãe... me sacaneou, fez, tá bom, fez, tá, perdoa. Mãe, olha, o que a senhora fez está na mão de Deus. Mas a senhora não vai fazer mais, tá? Não vou permitir. Até aqui deu, daqui não dá mais. Estou vencendo. Veja bem, gente, você não ofende ninguém, você não se vinga de ninguém, porque a vingança está na mão do Senhor. Ele é o vingador.
Ele é Deus. E olha, ele se vinga dos teus inimigos, às vezes, é interessante isso, te colocando em altares. Ele te coloca em posições que as pessoas não entendem como é que ela chegou lá. Confunde, né? Confunde as pessoas, elas ficam assim, mas como ela fez isso? Mas ela não era aquela lá que, coitada, era, não é mais. Mas o que mudou? Deus. Ela entendeu que ela é raça eleita. Ela entendeu que ela é sacerdócio real. Ela entendeu que tem um Deus sobre a vida dela. Ela entendeu tudo isso. Espera um pouquinho só, Dani. O meu celular tá com a bateria indo embora. Quando eu faço live, eu já deixo direto no carregador. Pega o carregador para mim. Vou pedir aqui pro maridão pegar. Eu nem Ai, que lembrei delícia, disso. meu coração tá queimando, pastora. Amém. Queimando. Amém. Ai, Eu tô muito alegre. o Senhor, eu tenho certeza que o Senhor tá curando, tá curando. Sabe, Amém. eu tô te ouvindo aqui, eu tô lembrando do meu primeiro amor no começo. A senhora, Deus, através da senhora, Sim. me levou a me enxergar como princesa. Sim, e é isso que nós somos mesmos. Não tem jeito. E ele tenta nos jogar para o chão, nos jogar para o lixo, mas nós não somos. Nós somos do Pai, papai. E às vezes, gente, quantos de nós não sabem o que é ter um pai? E fica difícil de você quando fala pai, não sei o que é isso. E quando você, além de ter apesar de ter um pai, era melhor que não tivesse. Existem situações assim, que o pai acaba te machucando mais do que qualquer outra pessoa. Como eu vou entender de paternidade? Não é verdade? Então, gente, a nossa vida, presta atenção. Nunca se esqueça, você é única. A sua identidade é única. A tua história é só tua história. E o diabo, ele vai tentar distorcer a tua história, vai tentar colocar coisas que você não fez como se fosse você, vai tentar trazer culpa para a sua vida, para a sua história, para te impedir de caminhar a passos largos na direção de Deus. Porque quando você caminha na direção de Deus, você atinge o seu propósito. E há alegria na sua vida, assim como há do povo de Deus. Deixa eu colocar aqui. Só colocar o carregador, gente, só um pouquinho. Opa, tá carregando já. Maridão, tá aparecendo. Eu sempre, quando eu começo a live, eu já coloco o carregador, porque já aconteceu. É que eu pensei, Dani, eu pensei que ia fazer pelo computador. Ah, é verdade. Então eu tentei pelo computador, nem pensei em celular. Graças a Deus que agora eu olhei, mas deu tudo certo aqui. Tá bonitinho. Eu só vou ter que mudar aqui mais um pouquinho pra cá. Assim, Ficou bom? Pode se ajeitar, fica à vontade, pastora. Ficou bom, não ficou? Aqui gente, tá tudo bem aí? Tá todo mundo em família aqui. Aí, deu Às certo. vezes, na live, eu já fiquei penteando o cabelo perto dele. Eu já vi. Eu também tô arrumando aqui, porque toda hora tá caindo aqui, ó. Vou tomar água. Tem alguma pergunta, Dani? Gente, vocês querem fazer perguntas? Eu vou ver aqui. Ainda não tem nenhuma pergunta, mas se vocês quiserem fazer, podem fazer, tá bom? Pode fazer alguma pergunta que a gente responde, sem problema nenhum. Deus é bom. Tem mais coisas para falar ou você vai esperar as perguntas, pastora? Não, eu vou vendo aqui o que eu coloquei mais, né? Eu falei do testemunho, mas acho que é isso mesmo, sabe, Dani? Não esquece de assistir o filme, porque ele fala exatamente disso. Ele fala Nefálios, né? Nefálios. Ele fala assim que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e nós viemos para transformá-los à nossa imagem e semelhança. E aí ele mostra também que o trabalho do inimigo, ele começa cedo. Ele começa na infância. Ele começa nos joguinhos, sabe? Nas brincadeiras. E você nem percebe. E às vezes você está sendo uma ferramenta do inimigo sem perceber que é.
Você não acredita que é, mas você já está lá. Então, assim, isso é muito interessante, porque é mais... Ô, pastora, sabe uma Tá. coisa que eu. Uma Tem coisa uma, tem uma pergunta, Dani. Passa para mim. tem, tá. Ah, tem pergunta aqui. Ô, pastora, eu já vou ver aqui. É só uma coisinha que eu ia falar. Sabe uma coisa que eu percebi, pastora, nessa geração, principalmente? É muito sentimento de rejeição. Tá muito forte. Muito, muito. E a rejeição, Dani, As pessoas se meu, sentem se rejeitadas. você é rejeitada, você submete, você fica permissiva. Porque qualquer coisa serve. Está entendendo? Uhum. E esse é o maior trabalho do inimigo. Se ele fala que você é rejeitado, você fala, bom, eu não sirvo, eu não tenho identidade, entendeu? E aí o meu destino fica por conta. E eu posso ser brincadeira na mão do inimigo. Gente, presta atenção. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele nos escolheu na fecundação do esperma. Você foi escolhido. Você chegou lá. Eu escrevi um livro sobre isso, Entre Céus e Cicatrizes, depois eu vou mostrar para você e colocar no canal para quem quiser. Ajuda bastante a tratar exatamente sobre identidade e destino, sobre quem você é e aonde você vai chegar, sobre qual é a sua perspectiva de encontrar o seu destino verdadeiro, a sua identidade verdadeira para alcançar o seu destino. Pastora, Entendeu? eu já vou ler as perguntas aqui, mas sobre esse sentimento de rejeição que a senhora está falando, teve um dia que eu identifiquei na minha mãe, né? E foi assim, Sim. foi uma coisa tão explícita, porque eu já estava bem com Deus, eu já estava tipo bem transformada. E aí eu falei para ela, mãe, vamos naquela lanchonete ali? E era uma lanchonete, não era tipo cara, mas ela era um pouquinho mais ajeitada. E ela falou: "Ah, não, filha, vamos naquela pastelaria ali, que era uma pastelaria assim, tipo que só ia gente bem pobrezinha". E eu falei para ela, mãe, mas eu quero ir naquela lanchonete porque eu tenho condições, eu quero pagar. Ela, não consigo entrar. Aí eu Exatamente. Por fiquei numa quê? redenção. Eu falei para ela, mãe, você vai entrar sim. Ela falou, Dani, eu não consigo entrar. Eu falei, mãe, você vai entrar em nome de Jesus. Você vai entrar, você vai sentar e você vai comer comigo, de cabeça erguida. Complexo de inferioridade, Dani. Tipo assim, não é para mim. É, Essas coisas boas não é para mim. É para qualquer uma nossa. pessoa, menos para mim. Gente, E assim, nós tá, e tem muita gente assim. tem muita gente. É por isso que eu falei para você da história do navio, sabe, do cruzeiro. Uhum. Você tem Porque eu lembrei da direito, minha mãe. Eu lembrei da minha mãe. você tem o direito de comer o melhor da terra. Você tem o direito de entrar e sentar no banquete, mas você... E olha, gente, o inimigo trabalha isso. Por tudo que você viveu, imagina eu, não tinha, eu não era digna de ter o nome do marido. Meu, quem eu era? Não era nada. Não era Isso é coisa ninguém. demoníaca. Isso é demoníaco, né? Totalmente, Dani. Tudo que nos afasta de Deus tem a ação demoníaca junto. Tem uma ação trabalhando para você não entender quem você é. Quando você entende, acabou. Acabou, não tem. Perdeu o mané. A gente fala pro inimigo, sabe? Perdeu. Não tem essa. Nós somos um povo escolhido de Deus. Deus nos ama. Ele nos guarda. Ele nos protege. E é muito difícil entender isso quando nós saímos de uma família que não teve pai. É. Pai, do que a senhora está falando? Eu foi uma situação muito difícil, porque depois do abuso, meu pai se separou da minha mãe, eu vivi sozinha, e quando eu fui para a igreja, aquele negócio de honrar pai e mãe, eu fiquei muito culpada, como vou honrar, mas o que é honrar? E foi uma guerra muito grande, até Deus falar, quem tinha que ensinar a honrar era teu pai e tua mãe. Cadê? E é muito distorcido isso, né, Dani? Porque as pessoas pensam assim, vou honrar pai e mãe, eu vou fazer tudo que meu pai e minha mãe querem. Não é isso. Gente, não é absolutamente não. Honrar pai e mãe é não envergonhar pai e mãe. Então, por exemplo, as tuas atitudes não envergonham teu pai e tua mãe, tá tudo bem. Tá tudo certo. E é diferente de obedecer, porque às vezes o pai e a mãe da gente pede coisas horríveis pra gente, não é É. verdade?
nos coloca em situações delicadas, constrangedoras, nós não precisamos aceitar isso. Mesmo sendo pai e mãe, eu tenho que não envergonhar meu pai e minha mãe, mas eu não posso estar contra a palavra de Deus, nem pelo pai, nem pela mãe, nem por É. ninguém, por nada. O meu Deus é mais do que qualquer outra coisa, do que qualquer outra situação, do que qualquer confusão. E eu sei quem eu sou. Isso é muito lindo. E esse é o meu maior desafio. É mostrar para você que você é filha, filha amada do Deus vivo. Tem lugar na mesa, né, pastora? Tem lugar na mesa sempre. Não é um dia de festa. Você não tem lugar na mesa o dia que você foi para a igreja e teve a unção, e teve louvor e adoração, e teve aquela, né? E chorou, teve alegria, teve. Não, não é só esse dia, todos os dias você tem lugar na mesa. Você tem lugar na mesa o dia que você levanta e você está triste. Você tem lugar na mesa o dia que você acordou e não quis levantar. Você tem lugar na mesa todos os dias. Ele é Deus Pai. Ele é um pai que nos pega no colo. Ele é um pai que nos permite caminhar na direção dele sempre. Qual que é a pergunta? Pastora, vou ver as perguntas aqui, ó. Tem bastante Tá, pergunta agora. tá. A Ione Seixas perguntou: tenho muitos medos que me aprisionam. Tenho medo de ficar doente. Como vencer isso? Ela Então, tem muito medo e é, aprisiona ela. é. O medo, como que é o nome dela? Ione, Ione. Ione, Ione, medo. O medo vem do inimigo. E olha, todo mundo pode ficar doente. Não é só você. Entende? Todo mundo pode ficar doente. Mas há cura para quando há doença. E às vezes a doença vem porque Deus quer mostrar a cura dele. Então, assim, não se prenda por isso. Agora, o teu problema é maior que isso. Não é só de ficar doente. Eu acredito que você tem medo de muitas coisas. Insegurança, você não sabe ainda quem você é. Porque quando você entender que você é filha de Deus vivo, e ele é teu pai, ele te formou, e veja bem, dentro da tua família, quando alguém fica doente, o que acontece? Busca tratamento, não é isso? Nenhum de nós vai viver sem doença. Eu já tive problemas de saúde. Busco o médico, Deus deixou o médico. Mas isso não pode nos limitar, Ione. Não pode te limitar. Você tem que viver um dia como se fosse o último. O outro dia também e o outro dia também. Entendendo que Deus te ama. E mesmo que você fique doente, haverá cura, haverá livramento, haverá liberdade. Não tenha. Descubra quem você é. Porque quando nós descobrimos quem somos, acabou. A conexão com Deus, ela é íntegra. Você entende quem você é, você entende. E assim, morrer todo mundo vai, tá? Não tem essa. Todo mundo vai, mas na hora certa, ninguém vai na véspera. Deus é Pai e Ele tem um propósito com a nossa história. Eu não sei se eu consegui te ajudar. ó. Ai, desculpa cortar, pastora, desculpa. Não, mas pode falar. Eu acho que eu já consegui mostrar para ela assim que é maior do que isso. O medo dela tem algum vínculo lá atrás. O porquê isso, né? Porque medo todo mundo tem. Tem um medo que é até saudável, né? Um medo que é proteção. Mas o medo Me aprisiona. o medo que aprisiona, não. Você tem que saber que você pode. A gente anda na rua e sabe pode ser atropelado, mas a gente se cuida para que não seja. A gente anda na rua pode ser assaltado, enfim, mas a gente cuida para que não aconteça. Mas se acontecer, ele é fiel, é Deus para nos livrar. Pastora, outra pergunta. Todas as perguntas aqui, pastora, é sobre sentimento aqui. Sim, É, mas é isso é. mesmo. E aqui, ó, a Paula. Eu tô vendo aqui, mas tem bastante já. A Paula. Toda vez eu penso que Deus não me ama. Eu sei que Ele me ama, mas minha mente fica triste achando que o Pai não me ama. Ai, como é o nome dela? Paula. Paula. Paula, então, isso é alguma situação que você sofreu, porque assim, a gente se acha indigna de Deus. É como se Deus tivesse coisas mais importantes para fazer do que olhar para a gente. Isso é muito sério, isso não é brincadeira. A gente olha para Deus como um Deus que é Senhor, um Deus que é Salvador, mas nós precisamos olhar como um Deus que é Pai.
Talvez a gente não tenha tido uma paternidade ideal na nossa vida, na nossa casa. Talvez a gente não tenha tido exemplo de pai, de paternidade. Então a gente não tem dificuldade de conectar isso com Deus. Mas Ele é Pai, Ele é Senhor, por isso você está viva. E olha, é só por causa dele que você está aqui ouvindo essa live, porque Ele quer falar no seu coração. É. Ele é Pai e Ele te ama. E se precisar viver alguma situação para que isso se concretize, você vai viver. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deixa eu ver mais perguntas, tem bastante aqui. É... Só um minuto, deixa eu ver aqui. Pastora, a senhora consegue ver as perguntas? Estou vendo aqui como. Então eu pensei que a senhora não podia ver. Pode escolher aí Tem as a Dani. perguntas. Pode escolher. O Daniel está vendo. A Dani está falando, gostaria de saber como entrar em batalha para pensamentos suicidas. Nossa. Esse é difícil. É difícil. Você precisa de ajuda. Primeiro, porque não é só permissividade, né? É uma indignidade. Vale a pena viver, Nossa. né? E quando nós pensamos que não vale a pena viver, não começou aí, tá? Não começou aí. Essa história é mais profunda, é mais séria. E essa batalha espiritual, ela é muito, muito acirrada. E eu já ajudei uma pessoa nessa situação muito difícil, até ela conseguir entender que Deus aceita ela com todos os defeitos dela, com todas as dificuldades dela. Você precisa entender que você não precisa ser perfeita para viver. Todos nós somos imperfeitos, todos nós somos dependentes de Deus. E tem uma ação sobrenatural de Deus no nosso, agindo a favor do nosso coração, da nossa história, não é? Se conecte com Deus, saiba que algo Deus quer te mostrar nessa situação. E a batalha espiritual é jejum e oração. Tem que orar, entender de Deus e buscar a palavra de Deus e ver se tem alguma obra das trevas contra a sua vida, contra a sua história. O que você viveu, né? Gente, tá todo mundo, todas as respostas tá ligado Eu não sabia que a senhora podia ter acesso. É novo para mim, que legal. Eu não sabia que o convidado tinha acesso às perguntas. Então, tá tudo muito vinculado à tua identidade. A quem você é, a tua história, o que você viveu, né? Tem pessoas que são cristãs que realmente não tentam se suicidar, mas não se cuidam. Não se dá importância, tipo, se eu morrer tá tudo bem, é melhor que eu morresse, né? Olha. É muito sério, eu já passei por situação de pedir a Deus que não acorde, né? Senhor, que eu não acorde mais, minha vida é horrível, eu não gosto de viver o que eu tô vivendo, entendeu? Isso é muito difícil, é muito sério, mas está muito ligado, gente, à nossa história, ao que nós estamos vivendo, ao que nós estamos... a quem você é, né, Paula? É Paula, é essa aí? Deixa eu ver. Agora já me perdi, Dani. Gente, desculpa. Pode escolher as perguntas, fica à vontade, tá, pastora? Tá, tem mais alguma? Tem uma que perguntou como fazer Deus pai, né? Como que Deus é pai. É algo único entre você e Deus mesmo. Não. Veja bem, ele não é pai para mim como ele vai ser para você. Ele não é pai para Dani como vai ser para mim e para você. É muito particular, né, Você pastor? é única. Ele tem um projeto único para você, uma história única com você. E tem um propósito no que você está vivendo. E aí a gente vai colocar pontuar toda a tua história, não é? É muito... É que as perguntas são muito profundas, né? São. E assim, mas está tudo muito ligado, gente, com a sua Mas identidade. é tudo ligado com o que a senhora tem falado. Rejeição, medo, não se sentir amada, Sim. né? Mas tem um Deus que nos ama e todo esse sentimento é um trabalho que o inimigo está fazendo, ó, na sua história, na sua vida. E ele pegou teu calcanhar de Aquiles. Ele pegou, aonde você é mais frágil. Então precisa fortificar essa área da sua vida para você levantar e caminhar.
Deixa eu Por ver qual é a exemplo, outra. pastora, eu, no meu caso, uma coisa que Deus me curou até recentemente, é ser ferida por palavras alheias. Como a gente se permite, né? Tipo assim, uma pessoa te ofende e você deixa aquilo atingir teu coração, aí você fica triste, você fica magoado, você fica com raiva, estraga seu dia. A gente tem que aprender a blindar o nosso coração, né? Se a pessoa tá te ofendendo, não é? Então, e isso eu aprendi, eu aprendi isso recentemente, pastora, a blindar meu coração. Demorou tanto, sabia? Eu sei, Nossa, eu como sei. Aqui demorou, tá, pastora? a Paloma está falando aqui. Fala sobre a primogenitura. Sinto minha vida travada e parece que as coisas que meus pais passaram na infância, mesmo entregando a vida a Jesus, está pior na minha vida hoje. Até sonhei. Então, Paloma, primogenitura, e aí nós vamos entrar em batalha espiritual mesmo, sobre maldição, né? Maldição hereditária. Eu não vejo como maldição, sabe? O que acontece com. Eu vejo como consequência. Eu tive isso na minha história, na minha vida. Eu via Deus como Deus Criador, como Deus Senhor, como Deus Salvador, como Deus Pai nunca. Eu não tinha pai, eu não sabia o que era isso. Então, e a minha vida, a vida da minha mãe, as coisas foram acontecendo. Como é que eu fui para a batalha espiritual? Gente, eu olhei para minha família, todo mundo divorciado. Todo mundo. Eu divorciado, todo mundo. E aí eu falei, meu Deus, o que é isso? Vou buscar a resposta sobre isso. E comecei a estudar sobre isso com a doutora Neuza Itioca. Falei, ela já faleceu. E depois disso veio a questão da geração, como você é gerado. Como é que você foi gerado? Né? E a gente entrega a vida para Jesus, Paloma, e tem esse texto que está de Efésios, que fala: não sejais cúmplices quanto às obras infrutíferas das trevas. Alguma coisa está errada. Eu não sei exatamente o que é, mas ela tem que vir à tona. Não basta, gente. E eu não estou falando de salvação aqui, quando eu falo de cura. Quando eu falo de cura, eu falo de você ter o melhor das vidas aqui nessa terra. Né? A vida abundante. Porque no céu, gente, não precisa de vida abundante. No céu não vai ter morte, no céu não vai ter choro, no céu não vai ter nada disso. Então nós precisamos entender que a vida abundante é aqui. Então você pode ir para a igreja, você pode ser cristã, você pode dizimar, você pode tomar santa ceia e não alinhar a sua vida, sabe? Fazer, outro texto que tem, tá? Que eu quero ler para vocês, está em 1 Pedro 1,18, que fala sobre isso que eu estou. Pastora, eu queria te fazer uma pergunta, agora é minha pergunta aqui. Fala. É possível, pastora, um demônio entrar no ventre de uma criança que está sendo gerada, por exemplo, por palavras dos pais? Então, é que a criança não vai se manifestar lá. Uhum. Mas espiritualmente, lembra dos dois, Jacó e Isaú brigando no ventre? Sim. Já existia uma guerra ali. Então, aquilo que eu falei no início da nossa live, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. E o diabo tenta nos pegar na geração, na concepção, a palavra correta, na concepção. E às vezes acontece algumas coisas, mas assim, ele não se manifesta, mas ele pode, por exemplo, a criança e você pode ver, a maioria das dificuldades que tem são filhos rejeitados, filhos que não têm o pai.